Boa noite, amada igreja. Vamos para a segunda parte, em nome de Jesus. Que bom, irmãos, é poder compartilhar com vocês esse evangelho e estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez. Nós temos agora a primeira parte de introdução e louvor. Estamos iniciando agora a exposição bíblica da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Amém? Bem, sem mais delongas, vamos iniciar. Eu quero fazer uma oração com você, se você puder abaixar a sua cabeça. Pai, nós te damos graças, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. Pai, que a tua palavra chegue ao coração das pessoas que estão aqui agora nos vendo, nos ouvindo, e as pessoas que nos verão, Senhor, que nos ouvirão. Que a graça do Senhor alcance a cada um, porque o evangelho é poder e é excelente, Senhor. Nós cremos que tu és um Cristo vivo e que reina, Senhor. Eu sei que estamos passando momentos tão difíceis, mas o Senhor tem tido misericórdia. Nós temos visto, acompanhado, meu Pai, percebido as suas misericórdias. Nós estamos gratos a Ti. Por isso, dedicamos a Ti este culto e esta palavra para engrandecer o Seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Colossenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Eu quero hoje falar de um tema. Eu estava essa semana falando com o Senhor nos meus devocionais e veio muito forte essa mensagem no meu coração em um momento tão necessário, né? Que é a excelência de Cristo. E o apóstolo Paulo vai nos apresentar aqui, na carta aos Colossenses, para a igreja de Colosso, essa estrutura da supremacia, da existência, da excelência de Cristo em nossas vidas. E eu quero compartilhar com vocês essa mensagem em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos ler agora os versículos e eu vou depois expondo os textos aí, conforme o Espírito Santo vai nos revelando aqui e o meu sermão que eu preparei para vocês. Tá bom? Todos conseguiram achar? Dá um joinha aí para mim, por favor. Cadê? Quem acharam? Ótimo. Então, Colossenses, né? Paulo escreve aos irmãos que estão lá em Colossenses, que obviamente serve para a nossa aplicabilidade de hoje. Nós vamos falar sobre a excelência de Cristo em Colossenses. O texto diz assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Versículo 2. Aos santos e fiéis irmãos de Cristo, que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês por todo o mundo. Este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Desde os dias em que ouviram e o entenderam a graça de Deus em toda a sua vontade. Versículo 7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, desde o dia em que ouvirmos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, ainda crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos como todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que entendam, para que tenham toda a perseverança, paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos
participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o poder dos pecados. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Tudo certo? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, os visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, potestades ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é de todas as coisas e nele tudo subsiste. Irmãos, que palavra, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo vai nos apontar várias situações. Eu quero compartilhar com vocês. Eu fiz aqui um esboço, eu quero compartilhar com vocês. A minha introdução disse assim: vamos hoje falar e refletir sobre o que o apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses. O propósito da epístola aos Colossenses foi o de afirmar e explicar a excelência na supremacia e a suficiência de Cristo em oposição a todos os outros poderes e tentativas para obter a salvação. Esta é uma das epístolas mais Esta é mais uma epístola escrita da prisão por Paulo, que não se sentia prisioneiro, apesar de preso. Somente não se sente prisioneiro estando preso. Quem verdadeiramente está livre, ou seja, livre em Cristo Jesus. Paulo, mesmo preso, se sentia livre, porque a liberdade que ele tinha é estar em Cristo, ligado em Cristo, né? Então, a prisão não importava muito para Paulo, não. É isso que eu quero dizer a vocês. Há muitos de nós que sentimos livres de cadeias e prisões, mas estão na escravidão, servindo o pecado da murmuração, da reclamação. Paulo aqui, embora estava preso, se sentia livre em Cristo Jesus. Colossenses é uma epístola que fala da supremacia e a suficiência de Cristo em relação à salvação do homem. Supremacia, porque nada é maior, nem melhor, e muito menos nem superior ao método de Deus. Isso é supremacia. Isso é excelência de Cristo, não é? Ele é suficiente, porque basta Cristo e nada mais para salvar o homem de seus pecados. Vamos nesse momento, irmãos, eu quero separar aqui o meu sermão, eu separei, na verdade, meu sermão em 4 partes. A primeira parte está na saudação que Paulo falou, do versículo 1 ao versículo 2. Capítulo 1, versículo 1 ao 2. Como costumava fazer em suas cartas ou em suas epístolas, Paulo cumprimentou os colossenses. Ele se identificou como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Olhem, notem bem que Paulo ele é muito incisivo, né, em reconhecer a soberania de Cristo. E ele diz que ele saudava, né, ele começa, inclusive, não só nessa carta, essa epístola, mas em outras. Então, ele inicia dizendo que ele sauda aquela igreja, aqueles irmãos que estão em Colosso, mas dizendo que pela vontade de Cristo, ou seja, reconhecendo a soberania de Deus. Não foi uma conquista humana. E apresentou a Timóteo, sem nada falar dele. A sua carta foi dirigida aos santos e fiéis irmãos em Cristo, lá em Colossos, não é? A eles, Paulo ministrou, como de costume, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A graça e a paz de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, como ele fazia sempre, né? Então, muito provavelmente, essa carta era para os cristãos, ou os novos convertidos que estavam lá em Colossenses, ok? Paulo elogiou os colossenses não somente porque eles tinham sido feitos santos, notem bem, irmãos, separados do mundo, em Cristo, mas também porque eles tinham permanecidos fiéis. Então, já na saudação de Paulo, nós aprendemos 2 coisas importantes para a gente reconhecer a existência, ou melhor, a supremacia, a excelência de Cristo, né? De que
Paulo já estava agradecendo aquela igreja, né, de que eles eram santos. Santos no sentido de eram separados do mundo. Eles lutavam contra o pecado, não é? Mas também Paulo também agradecia eles porque eles eram fiéis. Irmãos, falar de fidelidade em um tempo que nós estamos passando é difícil, não é, irmãos? É complexo. Mas eu quero vos dizer que uma vez que eu e você estivermos arraigados, plantados, junto à videira que é Cristo Jesus, o pastor Zé leu um texto interessante, nós estamos juntos, né? Estamos com Cristo Jesus, certamente, não pelo nosso próprio mérito, não pela nossa própria força, mas seremos sim fiéis a Cristo Jesus. E é isso que Paulo estava dizendo. Paulo reconheceu que Colossos, aquela igreja, aqueles irmãos, eram santos, eram separados do mundo e também eram fiéis a Cristo, apesar dos falsos ensinos que havia penetrado naquela região. Olha que interessante isso, irmãos. Então, duas coisas aqui, já no versículo 1 da saudação de Paulo, a gente aprende. Ser santo, santo, separado do mundo, e fiéis, né? Quem é fiel persevera até a morte, não é? E aí vai. Bem, qual é a aplicação desse texto? Do versículo 1 ao versículo 2. Devemos permanecer firmes na busca de uma santificação pura e continuar firmes, independentes das circunstâncias do cenário que estamos vivendo. Creia em Cristo Jesus e se aperceba que quem está em nós, né? E quem nós estamos ligado, né? Onde Cristo é a árvore da vida e nós somos os ramos, não é? É Cristo. Uma vez que nós estamos em Cristo, separados do mundo, fiéis, certamente nós vamos passar por esses momentos difíceis, tá bom? Essa é a aplicabilidade do versículo 1 ao versículo 2. A segunda parte, eu quero retratar com os irmãos aqui, é do versículo 3 ao versículo 8. Relatos, ou relato, a respeito da ação de graças. Aqui o apóstolo Paulo nos apresenta. Nós acabamos de ler do versículo 3 ao versículo 8. Você também pode ir lendo aí e acompanhando aquilo que eu estou falando aqui para vocês e expondo. Dos versículos 3 ao 8, Paulo faz um relato a respeito da ação de graças para expressar a sua genuína apreciação pelos serviços deles, ou daqueles irmãos de Colossos, a Cristo. Paulo mencionou que ele dava graças pela obra da graça de Deus na vida dos membros daquela igreja. Então, aquela igreja, além de santa e fiel, era uma igreja que praticava o evangelho, né? Então, as suas boas ações, as suas boas obras estavam em voga ali. É isso que Paulo está nos dizendo. Um ensino que estava circulando lá nas regiões de Colossos, né, para os irmãos de Colossenses, questionava se Cristo sozinho era suficiente para uma vida fiel e salvação final. Olha que questionamento. E parece que hoje parece que ninguém questiona, né? Eu acho que não. Eu acho que muita gente hoje questiona. Será que Jesus é o suficiente? Porque se a gente for perceber nas igrejas, no mundo religioso, os irmãos, as irmãs, os cristãos, no modo geral, os evangélicos, não é? É feito tanta coisa que parece que Cristo não é suficiente, né? Então, o que está acontecendo hoje, as heresias, os falsos mestres, as falsas doutrinas, aconteceu lá em Colossos, não é? E Paulo estava dizendo justamente sobre isso. O povo estava questionando se Deus era suficiente. Então, nessa breve expressão, fé em Cristo Jesus, Paulo entendeu, né, que nós temos que estar ligados e permanecer nessa excelente graça de Cristo Jesus. Olha só o que ele começa a dizer no versículo 4. Paulo lembrou a seus leitores, né, aos irmãos lá de Colossos, que o que eles já tinham em Cristo era suficiente e completo. Então, só Cristo era o suficiente, completo, mais nada. Não somente Paulo tinha ouvido falar da fé deles, mas também do amor por todos os santos. Isso por causa da esperança, né, que eles estavam reservada nos céus. Fé, amor e esperança. Irmãos,
Paulo, aqui no versículo 4 em diante, até o 8, vai nos trazer aqui uma aplicação muito maravilhosa, não é? E ele nos traz aqui coisas, ou instrumentos, ou características de um cristão que percebe e professa Cristo e a sua suficiência, e a sua supremacia e a sua excelência. Nós temos que ter fé. Porque a fé que nós temos, ou seja, a fé que os irmãos de Colossos tinham, não era uma fé humana, não era uma fé simplesmente a fé que Paulo tinha pregado. Não! A fé que eles tinham era uma fé arraigada em Cristo Jesus. Então, até a nossa fé vem de Deus. Então, irmãos, não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. O amor que nós hoje estamos demonstrando para um irmão, para um amigo, esse amor ele não vem de nós. Porque somos falhos, somos pecadores. Mas esse amor, ele é um atributo que se refere a Cristo. E que, por sinal, esse atributo de Deus, ele comunica com aquele que ele, com seus, com aquele a qual ele ama. Né? Então, a fé e o amor, logo em seguida, Deus vai nos dar esperança. Irmãos, falar de esperança num tempo de crise que nós estamos passando. É gente passando fome, é gente passando necessidade, é pai matando filho, filho matando pai, é gente com psicologicamente abalado, é gente perdendo a fé, é gente perdendo a fé, é gente blasfemando. É tanta coisa, irmãos. Mas eu quero vos dizer, irmãos, se nesta noite eu e você estivermos em Cristo Jesus e perceber que independente do que está ao nosso redor, seja de doutrinas, seja de situação de pandemia, seja o que for do governo, seja o que está acontecendo no mundo, isso não pode nos abalar no ponto de vista da fé, porque essa fé que nós temos é inabalável, porque esta fé vem de Cristo. Logo, o amor que nós temos. Então, não é a pandemia que vai nos deixar de exercer o amor que ele mesmo, Jesus Cristo, nos ensinou na cruz. Não. É agora que nós temos que pegar aqui e ajudar ao próximo, a olhar ao próximo como a si mesmo, né? Como a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Então, esse é o momento de olhar para o necessitado, um prato de comida, uma cesta básica, uma roupa, um calçado, um abraço, um aperto de mão. Talvez o abraço é difícil por causa da pandemia, mas uma ligação, o que você está precisando? E muitas vezes não é a pessoa, eu estou precisando, não. Se ofereça, seja voluntário, não é? Porque através desse amor, certamente, Cristo Jesus vai ser plantado em nós a esperança da glória. Nós estamos aqui de passagem, não é? Eu falei isso na quarta-feira passada, nós falamos sobre, me lembro aí, gente, sobre misericórdia, que Deus é plenamente misericordioso e Deus é plenamente soberano. E algumas pessoas não entenderam, e eu expliquei que, mesmo Deus sendo soberano, o mesmo Deus soberano, ele ainda está, sempre esteve no controle da pandemia, inclusive. Ele permite a pandemia, inclusive. Ele é Deus que conhece cada um de nós. Mas o mesmo Deus que ceifa vidas, né, que cura pessoas, é o mesmo Deus que tem também plenamente misericórdia. Então, os seus atributos são plenos em misericórdia, em pleno também em sabedoria, em outros atributos também. Então, nós falamos sobre isso. Então, receba do Senhor fé, amor e esperanças. Essas qualidades foram base para o agradecimento de Paulo e são fundamentais para o seu entendimento, para a sua vida cristã. O que nós aprendemos com isso? A aplicação desse texto, 3 ao 8. Devemos buscar na excelência de Cristo esses elementos para o nosso entendimento, para uma vida cristã e uma vida cristã saudável. Receba do Senhor, através das Escrituras, fé, amor e esperança. Ainda, na terceira parte desse sermão, eu quero refletir com vocês, do versículo 9 ao 14, relato a respeito da intercessão. Era por isso que Paulo, desde o dia em que ouviu falar deles, dos irmãos de Colossos, né, não cessava de orar por eles, apesar das boas informações que ele tinha recebido daquela igreja.
Paulo entendia que os cristãos em Colossenses tinha a constante necessidade da ajuda de Deus. E aqui eu dou um ponto aqui para vocês. A oração é muito importante, é mandamento. Orai sem cessar. Tessalonicenses 5,17. A oração é constante, irmãos. Quem está ligado em Cristo, ora mesmo. E sabe orar, né? Agora, Paulo entendia que aqueles irmãos, além das orações que ele já orava, ele entendia que aqueles irmãos precisavam mais de Deus. Olha que interessante isso. Dá para a gente aplicar na nossa vida hoje. Paulo nos assegurou que orava continuadamente por eles. A sua oração é para que fossem cheios e plenos do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha que oração fantástica, irmãos, aqui. Eita, irmãos, vou correr que tá faltando 10 minutinhos, tá? Então, olha que oração linda de Paulo. Então, Paulo orava para aqueles irmãos, reconhecendo Cristo, a sua excelência, a sua supremacia e a sua existência, mas entendendo que aqueles irmãos precisavam muito mais de ajuda de Deus, né? E a oração era para que eles fossem cheios e plenos do conhecimento da vontade de Deus. A minha oração hoje para vocês é para que a nossa igreja, vocês como igreja, você que vai me ouvir depois, sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Cristo a vós, não é? E esse entendimento é entendimento espiritual. Então começa a ler a Bíblia, porque o Espírito Santo de Deus vai revelar a você esse entendimento espiritual. Talvez, com um olhar natural, nós não entendemos. Mas certamente, nós que somos espirituais e estamos ligados em Cristo, entenderemos espiritualmente. Os colossenses haviam se separado com os falsos ensinos, que afirmavam fornecer discernimento espiritual e revelações. Paulo disse que eles deveriam receber do Espírito esse tipo de conhecimento. Ele se contrapôs a esse falso ensino, ao chamar a atenção para a verdadeira origem do conhecimento. Então, Paulo estava alertando aquela igreja que eles deveriam permanecer na existência, na supremacia, na excelência da palavra de Cristo, né? Que é o quê? A verdadeira origem do conhecimento, que é Cristo, que é a palavra de Deus revelada a nós. Paulo desejava que eles vivessem de maneira digna no Senhor, ou do Senhor, para poder agradá-lo dessa forma, frutificando em toda boa obra, com alegria, dando graças com o Pai. Essas são as características da vida cristã que agradam a Deus, não é? Para contrapor-se aos falsos ensinos em Colossos, para os irmãos de Colossenses, Paulo apresentou uma perspectiva positiva da vida cristã. Essas descrições eram particularmente reveladas para a situação em Colossos, mas elas também apontam para as características que todo cristão deveria esforçar-se para manifestar. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que essa mensagem, essas características apontadas em Colossenses 1 ao 17, é para nós, os dias de hoje, para todos os cristãos. Nós devemos nos esforçar para manifestar esse entendimento. No sentido rigoroso, é impossível para os cristãos, aí Paulo fala, é impossível para os cristãos viverem uma vida que seja digna da posição que eles têm em Cristo Jesus, antes do retorno de Cristo. Nós não podemos e não iremos agradar a Deus em todas as coisas que fizermos. É verdade. Por que nós vamos agradar a Deus? Porque somos pecadores, somos falhos, não é? Nós só passaremos de estatura de varão perfeito quando a gente partir para a glória, quando o Senhor vir resgatar e buscar a sua igreja, não é? É isso mesmo. No entanto, essa perfeição é o nosso objetivo, é o nosso dever. Nós poderemos sempre melhorar as nossas tentativas para servir a Cristo de maneira bíblica e fiel. Assim diz as Escrituras. Ok? Pastor, qual a aplicação disso? Do texto do versículo 9, do versículo 3 ao 9, ao 14, desculpa.
ao 9, né? Deixa eu ver aqui. Isso, do 9 ao 14. Exatamente isso. A aplicação do texto é o seguinte: devemos perceber que somos totalmente dependentes de Cristo Jesus, de um Cristo sobreexcelente, né? Que vive em nós, que se manifesta em nós, reconhecendo que necessitamos da sua ajuda constantemente. E através da oração, pedimos o pleno conhecimento da sua vontade para nós. Então, irmãos, ore e peça a Deus a vontade de Deus para que a gente possa ter o pleno conhecimento em Cristo Jesus, reconhecendo a sua excelência, a sua supremacia e a sua existência. Vejamos o que nos diz do versículo 10 ao 12, irmãos. Vamos voltar um pouquinho aí, do versículo 10 ao 12. E aqui ele vai estar algumas características de vivência mesmo, de prática de fé. Primeira característica, viver de maneira digna do Senhor. Ótimo. Então, essa é a orientação que nós temos que ter. E quando nós reconhecemos a supremacia, reconhecemos a excelência de Cristo em nós, nós conseguimos viver de maneira digna do Senhor. Em tudo, agradá-lo. Então, quando nós reconhecemos a excelência de Cristo, em tudo, nós vamos agradá-lo, como diz o apóstolo Paulo mesmo, né? Quer comais, quer bebais, façamos tudo para a glória de Deus. Frutificando em toda boa obra. Nós vamos dar fruto com as obras para glorificar o nome de Cristo. Então, tudo que eu fizer, a glória não será para mim individualmente ou para um grupo específico. A glória, a honra, a majestade é para Cristo. E essa boa obra são os nossos frutos para a glória de Cristo. Também vamos crescer ou crescendo no conhecimento de Deus. Deus, cada vez mais que nós reconhecemos a excelência de Cristo, ele nos revela-se a nós. A gente tem mais vontade, né? Mais desejo de orar, mais desejo de aprender a palavra de Deus, não é? Ele também vai nos fortalecer, fortalecendo-se com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tivéssemos, ou para que nós possa ter, né? Para que tivessem toda a perseverança e paciência com alegria. Perceba, irmãos, se nós estivermos juntos a Cristo e arraigados, firmados, plantados junto a Cristo, e crermos e perceber a excelência de Cristo, ele vai nos dar perseverança em meio a tanta dificuldade. E a perseverança vai produzir a paciência, e a paciência com a alegria. Dando graças ao Pai, que é aquele que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Certamente, Deus vai nos resgatar para a glória. E conforme ele nos escolheu antes da fundação do mundo, reinaremos com ele lá na glória, não é? Nós precisamos entender, perceber, praticar essa excelência de Cristo em nós. E eu estou partindo para a última parte, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Eu tenho 2 minutinhos, vou correr, dá tempo, eu terminar. A supremacia de Cristo, do versículo 15 ao 17. O falso ensino em Colossos era desacreditado pela sua supremacia de Cristo. Ou seja, aqueles irmãos criam na supremacia de Cristo. Cristo era primeiro e era suficiente em tudo. Isso combateu os falsos mestres. Isso combateu as falsas heresias, não é? É interessante que Paulo fala aqui, ó, ao apontar para a supremacia de Cristo, tanto na criação, lá no verso 15 a 17, quanto na redenção, no versículo 18 e 19, ele indicou o elemento que faltava no falso ensino em Colossos. Uma visão aprimorada da pessoa de Cristo. Então, irmãos, aquelas doutrinas falsas tentavam minar aquela igreja, mas aquela igreja estava sustentada em Cristo Jesus. Aplique isso no seu coração. Perceba o pleno conhecimento de Cristo, né? Saiba e creia que Cristo é suficiente, né, para nos manter firmes, plantados, preparados, né, equilibrados. E é interessante que quando a gente consegue, viu, Zé, irmãos, pastores, irmãos, igreja, quando a gente está
Quando a gente reconhece essa excelência de Cristo, automaticamente nós reportamos para a sua soberania. Nós não questionamos os seus decretos e as suas decisões, não é? Meus irmãos, Deus abençoe e fique com essa palavra de Deus. O nosso tempo está acabando, falta alguns segundos. Foi um prazer estar com vocês, aos visitantes, aos amigos. Que Cristo Jesus os abençoe. Eu vou postar esse vídeo lá no nosso YouTube, assista. E quem quiser, eu posso enviar a mensagem completa, tá bom? Para vocês refletirem nesse texto aí, que tinha mais algumas coisinhas para falar. Beijo no coração, semana de bênção. Obrigado a todos, meus irmãos, tá bom? Fiquem firmes, se cuidem e estamos debaixo da direção do Senhor. Ele é supremo e ele é Deus, soberano. Tchau, gente. Deus abençoe, viu? Que Deus vos abençoe grandemente. A paz a todos. Deus abençoe. Até a semana que vem. Semana que vem, presencialmente o culto. Se prepare aí, viu?